Não, então, esse foi o passado mais distante. O passado recente foi domingo passado, fui com o Edson. Vou dar uma dica, A gente estava dando graças a Deus por a confessionalidade da igreja, né? 22 anos que a igreja passou a adotar uma confissão de fé. Aí de manhã a gente viu a confissão de fé e a escritura, né? A confissão de fé e a escritura. E nós vimos o valor da confissão, né? O valor de uma confissão. Vimos também o resgate a confissão traz um resgate de quê? Da escritura, né? Traz um resgate da escritura. Por quê? Sempre, irmãos, uma igreja que aplica, né, que tem uma confissão de fé, e seja uma confissão de fé bíblica, ela traz a igreja de volta à Bíblia, ela sempre traz a igreja para a Bíblia. Ao contrário do que acontece, as pessoas pensam, né, que você vai adotar a confissão de fé e acha que a confissão vai estar um documento acima da escritura. Não, a confissão sempre aponta para a escritura, né? Quem lembra daquelas cinco qualidades, características das escrituras? A, S e 3 I no meio. A, autoritativa. S, suficiente. Isso, é porque A, S e os 3 I. Inerrante. Infalível. Inspirado. Isso. Agora, João, decorado. A. Foi? Desculpa, então bora. S. Suficiente. A. Autoritativa. E 3. I. Inerrante. Inspirada. Infalível. Muito bem. Muito importante isso. Agora voltando para o passado mais distante. Lucas 15, do 1 ao 7. Nós aprendemos o quê? Sobre a parábola da ovelha. Tire o seu relógio aí, por favor. Dele. Hoje e deixar o chamado pronome. Deixa a hora bem visível. Pronto, 10h30. Muito bem. Lucas 15, do 1 ao 7, nós vimos. O que é que nós vimos? O que é que nós aprendemos? Sobre Jesus vai ser pecador, sim. isso. E A parábola da ovelha perdida. Agora nós vamos ver do 8 ao 10. Do 8 ao 10. Então vamos fazer a leitura. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, são moedas de prata. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos orar mais uma vez.
Ó Deus, te rogamos a tua graça, Senhor, o teu favor e a condição do teu Espírito para no momento de estudo da tua palavra, ó Deus, tão preciosos, tão deleitosos para nós. Desejamos, ó Deus, nos deleitar nesse banquete, nesse alimento, mas só iremos sentir o sabor, ó Deus, e a importância e a nutrição necessária se teu Espírito Santo estiver conosco, porque estamos aqui, Senhor, como famintos, como aqueles que pedem o alimento. Não queremos nos sentir saciados, ó Deus, não queremos nos sentir fartos, mas sempre necessitados de Ti. Então agora apresentamos nosso prato vazio, Senhor, para que Tu possas preencher, Senhor, com a Tua palavra e assim saciar a nossa fome, ó Deus, e também, ó Deus, dá-nos prazer no paladar da Tua palavra, ó Deus, para que a desejemos também todos os dias. Sabemos que nem sempre, ó Deus, muitas vezes o seu paladar é bom na boca, mas desce amargo por causa daquilo que representa nas nossas vidas. Mas sabemos que ela é boa, Senhor, é boa. Então queremos sentir o prazer da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse instante. Nos conheces, sabes de todas as nossas limitações, sabes, ó Deus, quem somos, como estamos aqui, Senhor. Sabemos que só podemos estar aqui mediante Cristo Jesus. Desde já te rogamos, Senhor, que o Senhor olhe para o Teu Filho bendito e assim nos conceda a graça suficiente de transmitir e de receber de bom grado a Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, nós temos agora, irmãos, claramente no texto, né, a sequência de uma coisa que foi dita anteriormente. Quando Cristo diz, ou qual é a mulher, né, ou ele está fazendo uma ligação, né, está fazendo até uma comparação com aquilo que foi dito anteriormente a respeito da parábola anterior, que foi a parábola chamada da parábola da ovelha perdida, né? Essa parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola também chamada do filho pródigo, eles estão dentro do contexto da temática da graça de Deus. Isso é muito importante a gente entender, a temática da graça de Deus. Então a graça de Deus que é derramada aqui de forma muito clara. E nós vimos isso, né? Nós vimos isso e vamos continuar vendo, evidentemente, só que com outros detalhes, porque também quando lemos na leitura continuada do Novo Testamento, nós vimos que Jesus não falava às pessoas por meio de parábolas. Agora, vocês viram um destaque, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Oh, meus irmãos, como cada versículo é significativo. Em particular, significa dizer, meus irmãos, que vamos ver isso também aqui na parábola da dracma perdida, que o Espírito Santo vai aplicar a palavra nos corações dos seus discípulos, dos seus eleitos. Todos ali estavam ouvindo as parábolas, mas nem todos compreendiam. Os irmãos sabem que até mesmo os discípulos, eles escutavam ali Jesus pregando, quando chegavam em casa, Jesus, explique melhor. Jesus, você não entende? Não entendo não, Jesus, explique melhor. Aí ele ia lá e explicava. Essa é a obra. Essa é a obra do ensino ali específico do Espírito Santo. Por isso que Cristo disse, repito para os irmãos, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Jesus, os discípulos podiam perguntar ou pensar naquela hora, quem vai nos ensinar agora? Quem vai nos explicar? Quem vai nos instruir? Quem vai nos conduzir agora, já que tu vais embora? Quem é que vai? O Espírito Santo. Agora, irmãos, queremos trazer para os irmãos a visão de que nessa parábola da dracma aparece a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? Na primeira, nós vemos mais fortemente que pessoa da Trindade. Na primeira parábola, quem viu da ovelha perdida? Jesus. Na segunda parábola,
o Espírito Santo. Na terceira parábola, Deus na pessoa do Pai. Estou vendo, irmãos? Que maravilha! Está aqui a Trindade Santa envolvida na obra da graça, na obra da salvação. Não há salvação sem a obra integral da Trindade Santa. E não há participação nenhuma do ser humano na obra da salvação. Nós vimos isso. Não vamos ver no primeiro, no segundo, nós vamos ver no terceiro também. Na terceira parábola. Então, na primeira, a ovelha se perde, ela vai embora. O que é que acontece? O pastor de ovelhas vai atrás e deixa as 99 lá no local e se dirige até ela e encontra e bota no ombro, bota no pescoço, carrega, trata ela para poder salvá-la. Senão, o que ia acontecer? Ela ia se continuar perdida, ela ia se perder. Então, Cristo, nós vimos na primeira parábola que Cristo vai atrás, vai buscar quem? Quem Cristo vai buscar? Aqueles que o Pai lhe deu. Não foi isso que ele disse lá em João? Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e esse de maneira nenhuma lançarei fora. Quem está nos meus braços vai ficar aqui, ninguém pode arrebatar da minha mão. Então Deus na eternidade destinou os seus. A Bíblia diz isso de forma muito clara. Antes da fundação do mundo, Ele destinou aqueles que eram seus. Mas na concepção da história da redenção do povo de Deus, Deus vai, mediante a sua providência, por causa da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo, resgatar estes que Ele escolheu, daqueles que Ele separou, daqueles que Ele elegeu. E nós estamos vendo isso aqui nessas parábolas, né? O que é o contrário, o que os escribas e fariseus pensavam. E também é o contrário do que a maioria dos cristãos hoje em dia pensa, que o homem arrependido é quem vai atrás de Deus. Né? Vocês pensam, vai atrás de Jesus. Acha que é uma iniciativa da pessoa. E de novo a gente quer trazer para os irmãos aquela figura de um Jesus pedinte, como estivesse implorando para a pessoa vir, quando na verdade quem precisa, quem deve implorar é o pecador. Vai ser aquilo que o filho pródigo vai fazer. O filho pródigo vai chegar para o pai como um mendigo, necessitando. Olha, eu não quero mais nem ser filho. Veja, eu não quero mais nem ser filho. Se o Senhor me tratar como um dos trabalhadores, eu estou satisfeito. O que é essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é um cara que só não tenho nada para lhe oferecer. Tenho nada, nada. Então, irmãos, isso é o contrário. O homem arrependido não é quem vai atrás de Deus. É que pela obra da graça, primeiro Deus vai buscar o que havia perdido. Aí quando Ele encontra, Ele dá o tratamento necessário e a pessoa vem. Aí sim, aí Ele vai vir. E Deus, irmãos, consequentemente não rejeita ninguém. É verdade que Deus não rejeita ninguém. Cristo está dizendo isso. Ele está dizendo, Cristo não rejeita nem pecador, nem publicano. Não rejeita absolutamente ninguém. Porque a salvação é para os que se consideram perdidos. Assim como os médicos são para os que estão doentes e não para os saudáveis. Meu irmão, eu pergunto, quem na sua sã consciência, estando bom, sem nenhum problema, vai procurar um médico? A não ser que seja para fazer exames de rotina, mas fora isso, você não vai. Você levantou hoje, estou bem, graças a Deus, vou lá no médico. Fazer o quê? Então, no caso da salvação é a mesma coisa. Então, a graça de Deus, irmãos, não vai ser derramada naqueles que se consideram bons, naqueles que estão bons, naqueles que acham que merecem a salvação.
A graça de Deus não vai ser derramada sobre esse. A graça de Deus vai ser derramada sobre aqueles que não merecem. E quando ela recai, a alegria. E como é que a pessoa sabe que não merece? Só depois que Deus age na vida dele. Até então ele acha que merece. Ele merece alguma coisa. Ele não acha que está tão doente. Ele diz, não, eu estou mais ou menos. Estou sentindo uma dorzinha de cabeça. É quando a gente fala da queda, sabe? A queda, aquele conceito de queda, a queda para morto. Hoje em dia se fala de pecado como sendo uma pessoa que está sentindo uma pequena dor de cabeça. Mas ela diz, se eu tomar uma aspirina, ou melhor, uma dipirona, né? Se eu tomar um Tilenol, um paracetamol, eu vou ficar bom. Então ele mesmo procura a solução. Ele se automedica. Mas quando o cara está numa situação que sabe que vai morrer, ele vai para a farmácia? Vai não, meu irmão. Ele vai para o médico. Ele vai para o médico. Ele corre no médico. Se eu não for para lá, eu vou morrer. Não tem garrafada, né? Erva. Não tem nenhum esse remédio nenhum. Eu tenho que ir para o médico. São aqueles irmãos que sentem os pecadores, aqueles que choram os seus pecados. Eles vão correr para o médico, que é Jesus Cristo. Entendeu? Aí eles correm. Mas eles correm por quê? Porque eles tiveram a consciência de que estavam doentes. Quem dá essa consciência? Né? Aí vem toda a obra da Trindade, sabe? Deus elegeu, né? Cristo, ele começa a olhar para Cristo diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo atua na vida dele. Aí diz, eu quero Cristo. Na verdade ele não diz eu quero, ele diz eu preciso de Cristo. Não é só querer, só uma questão. Eu preciso, senão eu vou morrer. Vou morrer. E aí, quando isso acontece, Jesus Cristo diz, há uma alegria grande no céu. Há uma grande alegria no céu. A alegria essa que os escribas e fariseus não manifestavam, porque eles não tinham. Eles não podiam manifestar essa alegria porque eles não tinham, eles não conheciam o que era Deus, eles não sabiam quem ele era, eles não podiam conceber, por isso que eles não podiam conceber que Cristo não se afasta do pecador que se aproxima dele para ouvir. Eles não entendiam isso. Não foi, vou lembrar aos irmãos as lições que a gente aprendeu no estudo passado. Cristo não se afasta do pecador que dele se aproxima para ouvir. Cristo vai atrás daquele que lhes pertence. Cristo carrega aquele que lhe pertence nos ombros. E Cristo promove, consequentemente, a alegria no reino de Deus. Então, irmãos, mesmo que aqueles escribas e fariseus estivessem cheios de religiosidade, arrotando pelos quatro cantos a lei de Moisés, jamais podiam entender a obra da graça de Deus. Entende isso? Ó? Estavam cheios da lei, mas não estavam cheios da graça. Então eles não podiam entender a obra da graça de Deus. Assim como muitas pessoas que se dizem cristãs hoje na igreja, ficam falando de graça, dizem que vivem pela graça, mas sem entender nem desfrutar da graça, porque no interior, no seu interior e por meio das suas ações, as pessoas se consideram dignas da graça. Elas falam de graça, dizem, mas na sua prática eles agem como se considerassem dignas da graça de Deus. Elas dizem que não são dignas, mas na prática assim o fazem, como os escribas e fariseus, não trazendo alegria para o reino, não se alegrando com o que Cristo está realizando no reino, porque ela não se encaixa no seu padrão. Entenda, as pessoas definem padrão de religiosidade, padrão de cristianismo. As pessoas definem uma figura de Deus, definem o seu próprio Deus, criam o seu próprio Deus, criam Jesus Cristo. Entende? Então, quando Deus age, aí, como não encaixa no padrão deles, ele diz, isso aqui não é Deus, né? Eu não quero esse Deus.
Não quero esse Deus. Porque não encaixa no molde do meu Deus. Mas é o Deus que está nas Escrituras. Então há muitas pessoas nos dias de hoje com atitudes farisaicas, legalistas, mesquinhas, porque elas no fundo se consideram merecedoras. Olham para o que fazem e olham para o que os outros não fazem. E pior, não acreditam que a graça pode alcançar determinadas pessoas que elas classificam como publicanos e pecadores. Diz, não, fulano, beltrano, mas aí não dá, né? Aí é demais. Por quê? Porque elas acham que é a pessoa que faz alguma coisa. Como aquela pessoa não está fazendo nada para merecer a salvação, então ela diz, aquele fulano é impossível. Não dá não. Daquele jeito ali não dá não. Os fariseus diziam isso. Aquele outro, fulano, graças te dou, Senhor, que não sou como esse. Entendeu? Deve ser muito interessante, deve ter sido muito interessante a reação dos apóstolos depois que Cristo subiu aos céus, né? E aí perceberam que a dracma que estava procurando na parábola era eles, realmente. Vai ser muito interessante, né, a reação. Porque no início eles não entendiam tão bem, não, mas depois eles foram entender. Entendi. Então é isso, irmãos. Então, com essa perspectiva, como se alegrar com as obras do reino? Não tem como, porque ele não compreende a graça de Deus. Não compreende a graça de Deus. Cristo, nessa segunda parábola, assim como na primeira, mostra que os cristãos devem se alegrar com os pecadores arrependidos. E nos faz enxergar aqui uma ação mais direta da obra do Espírito Santo. Então, o título, irmãos, do estudo, lembre-se, o primeiro foi a alegria do reino com a ovelha Encontrada. Ela foi perdida, mas achada, né? Encontrada. Do mesmo jeito aqui, a alegria do reino com a dracma encontrada. A dracma tinha sido perdida, mas foi encontrada. Certo? Que ensinos nós podemos tirar dessa passagem? Primeiro, está no versículo 8. Por meio do Espírito, Deus concede a sua palavra. Conceder a palavra aqui está relacionada com a... Vamos lá. Estou tirando o primeiro ensinamento do versículo 8. Estou dizendo que o primeiro ensinamento que nós achamos aqui é por meio do Espírito, Deus concede sua palavra. De onde é que eu tiro isso daqui do versículo 8? Onde é que a palavra de Deus está representada aqui no versículo 8? Aonde? A palavra. Na candeia. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Então, por meio do Espírito, Deus nos concede sua palavra, irmãos. O resgate da dracma perdida, que representa o pecador perdido, se dá por meio da palavra. Se dá por meio da palavra. É por isso, irmão, que a gente fala tanto da palavra. É por isso que a gente dá tanto ênfase, é só a Escritura, não é só a Escritura. É por isso que a gente fala tanto da graça, só a gratia. É por isso que a gente fala só a fide. É por isso que a gente fala tanto só os Cristo, é só por meio de Cristo. É por isso que a gente diz tudo isso é só para dar glória a Deus. Ela está aqui na Escritura. Essas solas estão aqui na Escritura. Só não está com o nome, só a Escritura. Mas elas estão aqui. Então veja, o resgate do pecador se dá ordinariamente por meio da palavra. Aqui é uma parábola, então a gente vai pegar as figuras, né, Ramon? E a metáfora, as figuras, para trazer, ver o que é que Cristo está ensinando. O que é que ele está dizendo aqui? Ó, a mulher se perder
Qual é a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. As casas daquelas épocas não eram iluminadas como as nossas casas, né? Então por isso que é importante a gente entender, né, o contexto, irmãos, para ver a aplicação, porque Cristo está usando elementos do dia a dia para trazer os ensinamentos. Então a gente tem que ver o que é que significa uma casa naquela época, como eram as casas, né? Aqui hoje a gente, numa casa, o máximo que você puder, você bota janela, né? Tanto para iluminar como para ventilar e tal. E muitas dessas de nossas casas, as janelas já são de quê? De vidro, já são de vidro, né? Você já economiza até energia, não precisa nem ligar, né, a iluminação, porque está aqui, está claro. Mas, irmãos, aquelas casas da época não eram desse jeito. Algumas sequer tinham janela, quanto muito tinha uma janela. Então tudo ficava muito escuro mesmo de dia, na sombra, né? E tem todo o contexto daquela época, né? Porque aqui não tinha e tudo mais, não tinha essa tecnologia de hoje. O piso, o chão era bem diferente. Hoje em dia a gente, logo que tem uma casa, bota o quê? Cerâmica, né? E algumas cerâmicas hoje é do tipo, Gisele, aquela que chega a brilho, você, porcelanato, tipo porcelanato. Diga se você não quer botar um porcelanato na sua casa. Quer, né? Hein? Dá até para pentear o cabelo de Zaqueu, né? Então, irmão, mas naquela época era assim? Não. Vitinho não era assim, não. As casas eram de chão bem, mas da areia, no máximo chão batido. Então qualquer coisa que caísse, você sabe disso. Cai uma coisa no chão de areia, o que acontece? Some na hora, imagina uma moeda. Até o som, né? Nem o, muito bem lembrado, nem o som, você cai alguma coisa aqui, cai uma coisa aqui, né? E cai lá no chão, você olha, quando fosse procurar, hein? Tinha mais nem graça. Tinha que fazer o quê? Fazer como essa mulher. Varrer. Acender a candeia, varrer e procurar diligentemente para poder encontrar. Então a primeira coisa que fazia era isso, iluminar o ambiente. É isso que faz a palavra de Deus dada pelo Espírito, irmãos. Ela clareia, ilumina. É o Espírito que dá? É o Espírito que dá. Lembra que a gente até viu isso? Lá em 2 de Pedro 1, 20 e 21 diz: nenhuma profecia da Escritura, porém, provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, completo, João? Movidos pelo Espírito Santo. Então, quem é que dá a palavra? Deus. Né? Por meio do Espírito. Deus nos deu a sua palavra por meio do Espírito. O Espírito moveu os homens e eles vêm da parte de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o mesmo. Mas aqui nós vemos uma distinção da obra do Espírito. Isso acontece muito, né? Você sabe disso, que na Trindade muitas vezes a obra de um se confunde com a do outro, nem sempre é muito clara, mas aqui está clara a obra. Quem dá a palavra é a palavra de Deus, mas quem deu a palavra aos homens foi, para que seja registrada, foi o Espírito Santo. Para não parecer que é um entendimento humano, como o senhor fala que a candeia é a palavra, Salmo 39, 25. Né? Perfeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a palavra que vai alumiar, iluminar. Então,
Isso quer dizer o que, irmãos? O Espírito de Deus é quem concede a Escritura, que vai iluminar o caminho para que o homem possa chegar até Deus. Entende? E o homem só chega a Deus por meio de Cristo, que é o mediador, está vendo? Então eu preciso da obra de Cristo, eu preciso da obra do Espírito Santo para chegar até Deus. Entende aí, pastor, nessa fala do Senhor, que há uma dificuldade de compreensão, né, no povo em geral, porque somos inclinados a acreditar no que vemos. O senhor falou ali, né, que o povo chegar até Deus. E esse aí o senhor está falando, e a Bíblia fala muito assim também, que eu sempre falo que tem que ver qual é a perspectiva da Bíblia que ela está falando ali, e uma subordinada à outra, que é a soberania de Deus, a responsabilidade do homem, a responsabilidade está subordinada à soberania de Deus, e quando fala assim, é a responsabilidade do homem, né, que ele buscar Deus, mas é uma perspectiva nossa de nós que numa linha horizontal. Quando você vai para a dracma, não é a dracma que procura, né? Mas no olhar daqui de baixo, parece ser que é a dracma que procurou a mulher. Se nós fôssemos dracmas, né, no sentido material da palavra, né, a gente fala, a dracma achou a mulher. Não. Mas quando a gente chega em cima, né, quando a gente chega da perspectiva soberana, é a mulher que busca, é Deus que vai a nós. E aí a gente vê essa dificuldade, né, de muita gente que tem então uma boa vontade, mas que não consegue compreender que quando se fala que buscou a Deus, é só um reflexo da busca de Deus à pessoa, né? De Deus e a pessoa, e não a pessoa e a Deus. E graças a Deus, porque você vê aqui, Cristo traz 3 parábolas, todas com a mesma, dentro do mesmo contexto, né? Tá vendo? É o mesmo contexto aqui. Ele conta 3 parábolas, uma atrás da outra, não são situações diferentes. Ele está retratando a mesma situação. O que? A graça de Deus sobre a vida de pecadores e publicanos. Aí ele conta a da ovelha, que é um animalzinho que vai, conta da dracma, que é um objeto, e conta do filho pródigo. Aí diz, foi o filho que voltou. E a ovelha foi, e a dracma foi atrás. Então, por isso que a gente tem que pregar todo o desígnio. Por isso que a palavra de Deus está aqui. Ela diz, você ama a Deus, ama. Mas a Bíblia diz, você só ama Ele porque Ele lhe amou primeiro. O filho pródigo só foi aceito de volta porque o pai aceitou ele de volta. O pai perdoou a ofensa. E alguma coisa falou nele lá, quando ele estava com os porquinhos, lá nos porquinhos. Ele disse, pequei. Ó, a consciência de pecado. Quem traz a consciência do pecado? O Espírito Santo. É quem convence do pecado. Não é a mesma pessoa. Nós sabemos disso. Porque quantas pessoas estão aí comendo alfarrobas e não vão até Deus? Quantas pessoas estão na miséria e não vão até Deus? Né? Quantas pessoas, assim como os leprosos, são curados e não voltam para agradecer? Quantos? Né? Quantos são livrados da morte e dizem, foi Deus que me livrou, mas não vão buscar Deus? Quantos? Só vai se o Espírito agir. Então nós vamos estar vendo aqui a obra do Espírito. Ó, Vitinho, só para dar uma resumida, aqui é uma parábola em que diz o seguinte: tinha uma mulher que perdeu uma dracma, ela tinha 10. Dracma é uma moeda de prata. O valor da dracma representa um dia de trabalho. Ela tinha 10, estavam juntinhos, de alguma forma uma delas se perdeu.
Fala-se que essas dracmas elas viviam juntas. Como você guardava ela junta? Eram moedas como se ela tivesse amarrado no mesmo saquinho, ou alguma coisa assim. E uma delas caiu na terra, porque se perdeu dentro de casa. Na terra, porque a gente está vendo aqui que as casas não eram como assim, o cimento queimado, né? Casa de cimento queimado. Quem já morou numa casa de cimento queimado? Né? Porque quando ele é queimado lisinho, fica bonitinho. A mulher compra cera, né? Para encerar, né? Fica bonito. Tem uns verdes, tem uns vermelhos. Vermelho é o top. Né? E naquela é isso. Antigamente o pessoal comprava a cera e comprava enceradeira. Quando tinha enceradeira era um bombril. Enceradeira. Entendeu, irmão? Lá em casa era o menino. Era. A enceradeira era a gente. Um bombril quando tinha enceradeira. Então, naquela época, né, Vitinho, as casas não tinham assim esse tipo de chão, caía direto e ela perdeu a dracma. Então ela ligou a luz, ou acendeu a candeia, que não tinha energia elétrica naquela época. A gente está vendo que esse acender a candeia, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos concede a palavra que vai iluminar para a gente entender, compreender em que situação a gente se encontra. Por quê? O homem nasce na escuridão, nós aprendemos isso, né? Tá? É uma verdade que tem na Escritura. A pessoa nasce na escuridão, nasce nas trevas do pecado, nasce na ignorância a respeito de Deus. Paulo diz em Efésios 2,12 que ele está separado da comunidade dos santos, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que o homem nasce. Se ele não tiver a luz do Evangelho, ele não chega a Deus nunca. Nunca ele chega a Deus. Ele vai ficar o quê? Tateando nas sombras, na escuridão. Na escuridão de quê? Na escuridão dos seus pensamentos. Na escuridão dos ensinos dos outros. Né? Na escuridão das concepções, das ideias, dos ensinos errados, das ideologias. Não faz como aquele médico famoso brasileiro, está aí na televisão, todo mundo aplaudindo lá, né? Não que estou falando da atuação dele, né? Mas da concepção dele, um ateu. De onde vem a escritura? Foi por fax? Mandou por fax? Vocês viram esses vídeos? Não? Vou mandar para vocês. Isso eu critico a igreja, porque que autoridade elas têm para dizer que eles têm uma coisa recebida de Deus? Deus mandou por quê? Por fax, por e-mail, desdenhando do cristianismo. E eles dizem que Deus mandou isso e querem que a pessoa se submeta à palavra. Nós estamos vendo aqui que toda a escritura é inspirada. Homens, quem escreveu foram homens. Aquela frase de Lord Bauschman, acho que daria certo, né? Uma lapadinha de boas, assim, bem tranquilo. Então, se não tiver a palavra, o homem vai ficar assim, nessa escuridão, né? Procurando de onde vem, como é, tal. Irmãos, e alguns têm a ideia que se encontraram com Deus, porque recebem ótimas explicações, quando não negam a Deus, né? Diretamente. E aí eu posso dizer, né? Esse médico aí que está dizendo que é ateu, era bom assistir uns vídeos de Enéas, que era médico também. Sim. E dizia por que era impossível você negar a Deus. Nesse sentido, ele acertou, Enéas acertou em cheio. Ele pega a ciência e mostra a complexidade de um cromossomo. Ó, não é o ser humano todo, ele pega um cromossomo e dá uma explicação. Por que ele acredita em Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 1, conhecendo a respeito, eles são indesculpáveis porque negaram. É só olhar para os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia. Se os céus que são assim anunciam a glória de Deus, imagine você ter a capacidade
você ter o conhecimento científico de olhar numa célula, ver a complexidade de uma célula e negar que Deus existe. Por isso que eles são indesculpáveis. Mas aí, vamos lá, irmãos. Existem muitas explicações, existem muitos ótimos ensinamentos que dão às pessoas uma boa maneira de viver, de se relacionar com o próximo, de tratar a família, de se portar adequadamente no trabalho. Existem. Há muitos ensinos que buscam religar o homem a Deus. Existem. Não vou negar isso não. Você está falando só do cristianismo, mas tem muita gente aí vivendo bem, sem ser do cristianismo. Tem muita gente vivendo bem no espiritismo. Tem muita gente se dando bem no judaísmo. Inclusive ricos, né? Tem muita gente vivendo bem no budismo, no hinduísmo, no islamismo. Tirando, não, porque aquele negócio que você vê do Islã, você só está vendo os xiitas, né? O pessoal radical, mas tem o pessoal paz e amor dentro do islamismo também, que você não conhece. Tem muita coisa boa aí pelo mundo. E o cristianismo? Não só tem o cristianismo tem muitas possibilidades. Catolicismo ortodoxo, né? Catolicismo romano, catolicismo da renovação carismática. E o protestantismo, né? Tem o mormonismo, o adventismo, os testemunhos de Jeová. A questão, irmãos, é a seguinte: que somente o verdadeiro evangelho vai trazer a luz necessária para que o homem encontre a Deus. Nós estamos falando e não estamos negando que nenhuma dessas religiões faz a pessoa viver melhor. Quando você segue uma religião, normalmente você tem uma vida melhor, isso é verdade. Você passa a cuidar mais da sua família, cuidar do próximo, cuidar da natureza, né? Cuidar dos animais, trabalhar melhor, ser uma... Isso faz isso. Agora nós estamos falando de salvação, graça salvadora. O senhor falou aí, pastor, com uma analogia, eu acho que isso seria pertinente. O senhor disse que somente o verdadeiro evangelho traz luz, né? Luz que consegue enxergar, né? Enxergar a dracma. E o senhor falou de outras, né, religiões que, enfim. E aí eu lembrei de uma situação. Tem certas formas de luz que prejudica mais a visão. Ela embaça de uma forma que você parece que está enxergando, mas você não está enxergando direito. Porque Encandeia. Encandeia. Não sei se o senhor já conhece o candeeiro, né? Você vê aí, sai uma fumaçazinha, você tenta ver aqui, você bota, mas você vê embaçado, você não lhe prejudica muito mais do que se você tivesse ele separado de sua visão. Então você vai ver, isso aí eu acho que seria uma analogia muito boa, que somente aquela luz do Senhor, da palavra, que clareia verdadeiramente o que você enxerga. Vai ter outras luzes que aparentemente são luzes, que aparentemente vai ajudar, mas quando você vai trazer, ela na verdade ela vai te prejudicar. Por que é aparente? Por conta disso, Zaqueu, porque a pessoa vai viver melhor, né? Rapaz, antes eu era assim, mas agora eu estou melhor, né? A pessoa diz que eu estou melhor, então eu estou no caminho certo, né? Então tem muita coisa. Quantos ensinamentos em Vitinho? Imagina aí, quantos livros de filosofias, de entendimento de mundo, né? Quanto você entende o mundo através de uma ótica. Se você for estudar sociologia, você tem vários sociólogos que interpretam o mundo sob várias perspectivas. Se você for olhar a filosofia, a gente fala de filosofia, mas tem muito tipo de filosofia. Que tipo de filosofia? Aquela trazida por a filosofia fenomenológica, por exemplo. É a fenomenologia, você vai enxergar a vida pela fenomenologia. Ou você vai usar esqueci o nome, agora me fugiu a mente, tem que voltar para ler.
outros filósofos que tem por aí. Como Nietzsche. Nietzsche, né? A perspectiva Nietzsche ou Gramsci, né? Ou tantos outros. Tem muita coisa. E tem pessoal que segue cada um desses negócios que está vivendo relativamente bem. Está na sua aí, está respeitando o próximo, não está andando em confusão, cada um fica na sua, as verdades, né? Então, ele está procurando aí a verdade, está procurando a virtude, e é um negócio muito bonito. Só que tem um detalhe, nós estamos falando de salvação, de graça. Só tem um caminho. Esse caminho é iluminado pela palavra. Então, irmãos, não é a luz da natureza, não é a luz da razão do homem, mas é o Evangelho que pode conduzir o homem até Deus. Esse é o primeiro ensinamento. Tem mais alguns, só que eles estão conectados. Esse é o mais importante para fundamentar, que é por meio da palavra, que é a candeia que é acesa. Mas no versículo 8 a gente ainda tem mais duas ações da mulher. Primeiro ela acendeu a candeia, depois ela varreu a casa. O que é que significa varrer a casa? Pelo Espírito, Deus remove todo o impedimento à conversão. Ela varre. Então veja que coisa importante. A mulher, para encontrar a dracma, ela não somente acendeu a candeia. Isso quer dizer o quê? O trabalho do Espírito Santo é por meio, trazendo a palavra, tá certo? Mas somente a palavra não é suficiente. Mas você falou só a Escritura? Sim. Mas a palavra só lida não é suficiente. Não é só o acesso à palavra que vai ser suficiente. É por meio da palavra. Tem que ser pela palavra. O meio ordinário tem que ser pela palavra. Mas não somente ela. A obra do Espírito Santo é muito maior do que isso. O que é que eu quero dizer? O homem não vai chegar à compreensão somente lendo a palavra, somente com acesso à palavra. Ele não vai chegar à compreensão da sua condição de perdido somente lendo a palavra. Por quê? Porque ele pode viver no meio onde se prega a palavra diariamente, com toda clareza, com toda segurança, com toda fidedignidade, mas mesmo não ser suficiente, ele pode ler a palavra de capa a capa, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mais de uma vez, e isso não ser suficiente. Porque a razão, a cognição, o intelecto, os estudos, a experiência, o conhecimento por meio do estudo, por si só não é suficiente para o homem entender. Estão compreendendo? A ação do Espírito de varrer é a obra do Espírito. Essa obra é eficaz, essa obra que é perfeita, que não falha, junto com a palavra. A obra do Espírito Santo vai encontrar o pecador perdido, que é a última parte do versículo 8 também, completamente nas trevas, e vai iluminar sua mente para ele compreender a palavra. Entendeu? A palavra, está acesa a luz, não está? Tá. Achou a moedinha? Não. Ou seja, a obra do Espírito Santo é muito ampla e só pode ser feita por ele. Está claro, mas não está achando ainda. Precisa o quê? Vamos varrer. O que é isso? Olha, aquela obra do Espírito Santo, varrer, tirar o coração de pedra, tá, coração de carne. Porque se você não tiver um coração de carne, você não entende a palavra. A semente não germina na pedra, germina, João, germina ali, não, tem que ser com o solo preparado. Nós vimos que a semente caiu entre os pedregulhos e morreu, caiu entre os espinhos e morreu. Então tem que ter um coração de carne. Isso aí é obra do
Espírito, é obra do Espírito Santo. Tem que tirar qualquer confiança da pessoa. É varrer isso, tirar a confiança da pessoa, das suas obras. Tem que tirar a confiança da sua fé. Tem que fazê-lo olhar unicamente para Jesus Cristo. Levá-lo a depender de Cristo. Isso é o quê? É o Espírito Santo que está ali convencendo. É o varrer. É o varrer. E, irmãos, quando a gente varre, o que é que acontece? Me diga aí as irmãs, me digam as irmãs. Quando você tem um chão de terra que você varre, o que acontece? Né? A poeira sobe na hora. Sobe não, Aline? Sobe. Tanto é que às vezes a mulher já joga uma aguinha assim, né? Mas sobe a poeira. Isso é o quê? Isso é a ação do Espírito, irmãos. Sabe por quê? O varrer vai sacudir o pecador, vai causar rebuliço na vida dele. Entendeu, irmão? Entendeu, Ramon? Vai varrer, vai causar rebuliço na vida dele. Quando ele começa a entender, meu Deus do céu, coisa que ele não entendia que era pecado, ele começa a entender que é pecado. Né? Coisa que para ele era normal. Meu Deus, isso é pecado. Como o pecado é horrível. O pecado mata. Antes ele não tinha essa coisa, ele não tinha compreendido. Isso é o Espírito Santo subindo, levantando a poeira na vida da pessoa, sacudindo, mexendo, tirando as coisas do lugar, afastando o móvel. Como é que você procura? Tem que tirar o sofá do lugar para varrer, não é? A cadeira. Se tiver um tapete, tira. Seu Espírito Santo está sacolejando, varrendo a vida do cara. Pegar a pessoa e está assim, ó, Deus, meu Deus do céu, como é? É assim mesmo, cara. Você está doido? Não estou não. A convicção do pecado. O cara está assim em casa. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. O que foi? Tu fizesse alguma coisa? Matou, roubou, adulterou. Não, mas o que eu estou fazendo é suficiente para me condenar. Antes ele não tinha essa consciência. Quem traz isso? O Espírito Santo. Está varrendo, está sacolejando o cara, está tirando ele da zona de conforto. Ele agora começa a refletir na vida dele, pensar no que ele está fazendo, como ele está fazendo. Outros começam aquela consciência, meu Deus, como é que eu estou adorando a Deus? Aí o cara começa assim, e Deus está aceitando esse culto? O que é isso, menino? Está acontecendo contigo? O Espírito Santo. Aí acha que o Espírito Santo, de novo, a gente olha aqui, o Espírito Santo está agindo, acha que é só quando o cara fica falando em língua e não sei o que. Não. Essa é a obra do Espírito, varrendo a vida, sacudindo a casa. Meu Deus, eu tenho vergonha do que eu fiz. Estou tendo vergonha do que eu estou fazendo. É a pessoa que estava na igreja, vivia tanto tempo, aí o Espírito Santo derrama o conhecimento da vida dele. Eu estava perdido. O que, meninos? Eu estava perdido. Eu não era nascido de novo. Tu vivia dentro da igreja, vivia. Tudo pregava. Como assim era perdido? Porque o Espírito Santo deu consciência a ele, varreu. Entendeu? Ele estava em contato com a palavra, a luz estava acesa sobre ele, mas ele não entendia. Por último, procura diligentemente até encontrá-lo. Isso é a obra do Espírito Santo. É o quê? Por meio do Espírito, Deus concretiza a sua obra até encontrar, entendeu? A obra do Espírito. Por isso que depois que ele encontra, não se perde mais. Guarda, se perde. Está seguro. Está seguro. Então, essa procura diligente até encontrar, irmãos, é a contínua obra do Espírito Santo, dia após dia, por meio das ministrações eficazes, aplicando no coração, os olhos de Cristo sobre aqueles que o Pai lhe deu, né? Estão ali até encontrar.
O que é isso também, irmãos? A providência. O Espírito Santo vai atuando nos escolhidos, preparando o caminho. Preparando o caminho dele. Perseverança do santo. Não, nesse sentido, Ramon, é preparando o caminho. Graças a Deus. É a providência de Deus levando a pessoa até ele ser alcançado pela graça, entendeu? Está conduzindo tua vida. Botando uma pessoa na tua vida para pregar a palavra. Aí a sementinha vai lá. Fica guardado, né? Você não entendeu ainda, você não compreendeu ainda, mas aquela palavra foi pregada, ela ficou ali. Aí o Espírito Santo te leva tu para outro canto, né? Aí tu passa por isso, aí por situações, conduzindo os eventos, levando você até onde deve ir, até que tchau, a coisa acontece. É a providência. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso aí, mesmo que haja muitos que tem bilhões e bilhões de pessoas, ele vai encontrar. Entendeu? Ele vai encontrar. Que é dele. Então a providência de Deus vai fazer com que o Espírito Santo veja lá e a graça eficaz atue na vida dele. Por fim, irmãos, já estamos terminando. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A conclusão não poderia ser outra, irmãos. Qual é? Alegria diante dos anjos de Deus. Os anjos se alegram. Preste atenção, irmãos, aqui, olha. Olha como a alegria se justifica. Olha como essa grande alegria se justifica. Sabe por que ela se justifica? Porque os anjos veem uma obra perfeita. Os anjos estão lá no céu, irmão. Já disse para os irmãos, repito, lá em Pedro, diz que os anjos estão observando a igreja. Os anjos estão no céu, irmãos. Um pastor uma vez, não lembro qual foi, ele tratando essa expressão, ele diz o seguinte, ó, que os anjos estão como que na arquibancada de um estádio de futebol, na área VIP. Antigamente existia geral, né? E a maioria não. Está lá na área VIP, acompanhando de perto. É como no jogo de basquete, os caras ficam por trás do jogador, né? Lá na NBA americana, né? Eles permitem. O jogador está sentado aqui e a turma uma cadeira atrás. E até do lado também. Sentindo até a catinga de suor, permite do jogador. Então os anjos estão aqui, irmãos, olha. Os anjos estão no céu, não sabem que o céu é uma dimensão lá. Os anjos estão olhando tudo que está acontecendo. Então, como o torcedor atento está olhando o que está acontecendo ali na quadra, no campo. E eles estão vendo ali a jogada. Que jogada? A jogada de Deus. A obra do Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo. E quando isso alcança o pecador, eles gritam. Eles vibram. É isso que está aqui, a alegria. Oh, glória a Deus, por quê? Porque eles viam pessoas que estavam completamente mortas espiritualmente, pessoas que estavam caminhando para o inferno, serem resgatadas graciosamente, pessoas que iam para o inferno, receberem pela graça e sem nenhum merecimento o céu. Eles se alegram, graças a Deus, louvado seja Deus, porque salvou esse pecador que ele não tinha condições nenhuma de ser salvo. E todo pecador que se arrepende, eles vibram, eles se alegram. Os anjos não sabem, irmão, quem vai ser salvo ou não. E eles olham e dizem: Rogério, esse ia direto para o inferno, pela graça foi salvo, glória a Deus. Se olha assim, Zaqueuzinho, glória a Deus, esse menino ia para onde? Para o inferno. E ele sai vibrando com um, e sai vibrando com o outro. Essa alegria só vem porque ele sabe que o pecador não tem condições de ser salvo. Se fosse, ele ia dizer: eita,
nota 10, nota 9 para você, né? Estou contente. Você, essa vibração é porque ele sabe que o cara não tem condições nenhuma. Graças a Deus, meu Deus, salvou esse. Entendeu a alegria? A alegria é muito grande. Quanto mais você se alegra, você sabe que quanto mais uma coisa é impossível, mais você se alegra. Não diz isso aqui. Quanto mais difícil, quando não é tão difícil, o cara diz, foi, né? Mas quando é muito difícil, você dá, ou não dá graças a Deus. Oh, meu Deus. Os anjos também, irmão. Por quê? É impossível aos homens. A Bíblia diz que a salvação é impossível aos homens, mas é possível para Deus. E aí os anjos, o que é que fazem? Se alegram. Mas tem uma lição ainda para nós. Conhecedores dessa verdade, irmão, devemos também nos alegrar com a manifestação da graça de Deus na vida de pecadores miseráveis como nós. Não podemos achar que, por mais perdido que uma pessoa esteja, ela não tem condições de ser restaurada à condição de filho de Deus. Não podemos agir como os escribas e fariseus. E o exemplo dessa mulher? O que é que esse exemplo tem para nós? O que é que esse exemplo diz para nós? O que é que esse esforço para encontrar a dracma perdida diz para nós? Diz que nós devemos também empreender todo o esforço para o reino de Deus. Essa lição. Há dracmas perdidas dentro das nossas casas. Há dracmas perdidas fora das nossas casas, dentro e fora. Viu lá o texto que a gente foi lido? Né? Na parte de reflexão, né? Dos informes. Mas para achar, a gente tem que fazer o quê? Acender a candeia. O que é isso, irmão? Ter nossas mentes e nossos corações iluminados pela palavra, para encontrar o tesouro que está perdido. É preciso sair da zona de conforto, varrer a casa, levantar a poeira, afastar os móveis, não é? Muita coisa vai ser sacudida, muitos conceitos questionados e trocados por novos conceitos. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. E aí, irmãos, pela graça de Deus, haveremos de encontrar o tesouro e nos alegrar. Nos alegrar por quê? Porque tudo foi obra do Espírito, tudo foi obra da graça nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos impulsione, irmãos, a trabalhar e nos alegrar com essa obra maravilhosa. Amém. Uma pergunta aí, pastor. Pergunta.